A área que eles tinham reservado para fazer a terceira pista em Guarulhos já é tomada, é uma cidade já praticamente, um bairro inteiro lá. Nossa. E não tem jeito mais. Não tem jeito, se for construir a pista agora para desabitar todo mundo lá e pagar indenizações e Caramba. complicado. E esse caos aéreo, como que os caras conseguiram resolver esse problema ou não resolveram até hoje? Ah, mudou muita coisa, mudou. Tinha ponto cego, tinha um monte de ponto cego, né? No Amazonas, em algum lugar. O ponto cego continua existindo, É? de comunicação, porque na verdade não existia o ponto cego. Teve uns problemas de frequência, de rádio e tudo mais. Mas a onda, né, uma onda de rádio, quando você sintoniza uma rádio aqui em São Paulo e você vai para Santos, quando você está chegando em Santos, ela já está chiando, porque existe uma distância que a onda percorre. Com o avião é a mesma coisa. Então, pô, se tem uma área de floresta onde não tem uma antena de rádio, é óbvio que não vai ter comunicação. Mas isso é normal e é previsto, você comunica de outra maneira. Como, então isso com rádio de ondas curtas, que aí ela propaga mais. Você consegue falar com o Japão, por exemplo. Aliás, no livro, uma das maneiras que eu consegui falar com o Brasil quando eu estava lá no Zaire foi através do rádio do avião. Eu chamei Manaus, de lá do Zaire, consegui falar com Manaus para eles passarem uma mensagem para minha família que eu estava vivo, que nem isso eu conseguia falar. Caramba. Drama no livro, hein? E outra coisa desse acidente é que falaram que que tem corredores, né? Você vai para ir para numa altura, uma altitude, não tem? Esse do corredor do Gol? Aerovia. Aerovia. E tava errado também isso? Estava errado, Porque eles estavam muito próximos um do outro? O que foi? Assim, é também uma sequência de erros que aconteceu. Acidente nunca é uma coisa só, não, né? Nunca é uma coisa só. E ainda tem um componente, uma pitadinha de azar ainda por cima. Além de tudo que dá errado, ainda tem um azar. Os caras saíram de São José dos Campos com o plano de voo, que a torre não passou direito, isso foi um dos fatores que contribuíram. E aí ele sobe, quando chegasse em Brasília, ele ia fazer uma curva à esquerda, e ele teria que alterar o nível de voo dele, subir. Eu não lembro se era subir ou descer, mas ele tinha que alterar o nível, porque os aviões voam em níveis diferentes. Se ele está indo para cá, ele está em um nível, quando ele volta, ele vem em outro, justamente para não acontecer acidente. E ele não trocou o nível, então ele ficou no mesmo nível de voo que o Gol vinha. Nossa. Só que isso seria visto pelo radar. Só que em algum momento o transponder ou desligou ou falhou nesse avião. Isso não dá para concluir pelo relatório. E aí ele some do radar, fica só um ponto no radar sem informação de altitude. E aí foi bem na hora que estava trocando turno na torre. Mas, cara, é muita coisa. É muita coisa. É por isso que é tão pouco acidente, porque é uma sequência de erros absurda. E as pessoas me perguntam às vezes, pô, a gente sabe quando acontece o acidente. E quando não acontece? E quando quase acontece. Já deve ter passaram triscando, né? Tem, aí tem todo um relatório para preencher, reportes, e existe um banco de dados para isso, que se chama incidente, né? Recentemente aconteceu aí um aviãozinho decolando de Curitiba com vacinas. Ele decolou e, de acordo com a nota oficial, porque não saiu ainda o relatório, isso foi semana passada, semana retrasada, o piloto automático fez uma curva para a direita, quando deveria ser para a esquerda. E quando o aviãozinho fez curva para a direita, vinha um Gol que ia pousar em São José dos Pinhais. Tem que falar São José dos Pinhais, porque se eu falo Curitiba, os Curitiba... O aeroporto é em São José dos Pinhais, não é em Curitiba. Já aconteceu isso comigo também. Não é em Curitiba. E aí, quando esse Gol ia pousar em São José dos Pinhais, o avião entrou numa separação menor do que o padrão de separação. E aí toca um alarme no avião. Fala, ó, traffic, porque está entrando alguma coisa numa bolha, porque os aviões voam com uma bolha de segurança em volta. Entendi. E aí o cara teve que arremeter e fazer o negócio. Não deu nada. A torre percebeu, pediu para o Gol fazer a arremetida. Então aconteceu tudo normal. Não foi um acidente, mas é tudo documentado. Entendeu? Porque é isso que gera aprendizado para que não aconteça mais no futuro.